bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, vamos iniciar agora as videoaulas sobre segunda lei de Mendel, também conhecida como segregação independente, tá? Mas antes de tudo, só para não esquecer, dá meu like, tá? Mendel, ele deduziu a primeira lei, né, ou a lei da segregação dos fatores, a partir da análise de cada característica por vez, né? Por isso que eu chamo lá de herança monogênica, observando uma característica por vez, ou seja, observando a herança de cada gene por vez. Só que ele também fez experimentos acompanhando duas características ao mesmo tempo. Ele fez experimentos para analisar uma característica por vez e também acompanhando duas características ao mesmo tempo. Como assim, Jaque? Por exemplo, duas características que ele analisou foi cor da semente e formato da semente. Cor, vocês sabem que pode ser verde ou amarelo. E vocês também sabem que amarelo domina o verde, né? Formato pode ser liso ou rugoso, ou enrugado, tá? Esse aqui enrugado. E vocês também já sabem que liso domina rugoso. Então, o que ele fez? Ele estudou essas duas características ao mesmo tempo, ou seja, variedades combinando os estados de caractere dessas características. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Ele estudou plantas com sementes amarelas e lisas, cruzadas com plantas com semente verde e rugosa. Observe que essa planta aqui, ela possui as duas características dominantes, amarela e lisa, e essa aqui possui as duas características recessivas, verde e rugosa. Tá? Então, quanto cor e formato, essa tem as dominantes, e quanto a cor e formato, essa tem os fenótipos, melhor dizendo, eu falei características, mas é fenótipo. Essa daqui tem os fenótipos recessivos e essa daqui tem os fenótipos dominantes. A primeira tem os fenótipos. Podia ser um dominante recessivo? Podia também, tá? Mas vamos observar assim, que é que vai dar? Observe. Quando ele cruzou, por exemplo, plantas da geração pura, amarelas e lisas, né, que produzem semente amarela e lisa, com plantas que produzem semente verde e rugosa, ou seja, geração P, o que elas são homozigotas. Elas são aqui homozigotas para amarela e lisa e aqui homozigota para verde e rugosa. Tá? Ele observou que a F1 era 100% amarela e lisa. Amarela e lisa é o quê? É dominante. Tá? Amarela e lisa é dominante. Então, o que ele fez? Como sempre, deixou essas plantas fazerem o quê? Autopolinização para obter a geração F2. Olha só o que aconteceu. A geração P, ele cruzou plantas com as sementes amarela e lisa puras com plantas de semente verde e rugosa puras. Obteve a geração F1 100% amarela e lisa, ou seja, 100% tudo dominante. E na geração F2, o que foi que ele obteve? Ele obteve 315 sementes amarelas e lisas, duplo dominante, as duas características com fenótipo dominante igual a essa daqui. Ele obteve 32 sementes verde rugosa, duplo
recessivo, que nem essa daqui. Só que ele também obteve as combinações. Ele obteve 108 verde e lisa, recessivo para uma característica e dominante para outra. E 101 amarelo e rugoso, o contrário. Ou seja, ele encontrou essas duas combinações aqui que não estavam na geração P. Não estava. E observe a proporção. Observe o que aconteceu aí. Ele obteve 9 amarelos lisa para cada 3 verde lisa, para cada 3 amarelo rugoso, para cada 1 verde rugosa. Ou seja, quando ele combinou duas características, ele obteve na F2 uma proporção 9 para 3 para 3 para 1. A partir disso aí, ele concluiu a segunda lei dele, ou a lei da segregação independente. O que é que diz isso, essa lei? Os fatores para duas ou mais características segregam-se, separam-se no híbrido. O híbrido que ele chama aqui é o heterozigoto, né? Distribuindo-se independentemente para os gametos, onde se combinam ao acaso. Os fatores é o quê? Alelos. Os alelos para duas ou mais características separam-se no híbrido, no heterozigoto, distribuindo-se independentemente. Tá? Distribuindo-se independentemente. Ai, continuou preto. Eu quero é mais vermelho para destacar. Distribuindo-se independentemente. Então, a distribuição, a separação dos alelos de uma característica é independente da separação da outra. Mais uma vez, ele enunciou a anáfase da meiose 1. Mais uma vez. Vamos relembrar? A gente viu a análise olhando só um par de cromossomos. Agora, a gente vai ver a anáfase, a meiose, olhando 2 pares de cromossomos ao mesmo tempo. Tá? Lembrem sempre, de cada par de cromossomo, um indivíduo diploide recebeu um de um parental e o outro do outro. Se for fêmea e macho, recebeu um da mãe e um do pai. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Nós temos, nesse desenho aqui, ó. Aqui nós temos um par de cromossomos. E do outro lado, nós temos outro par de cromossomos. Tá? São homólogos. Nós temos aqui esses cromossomos aqui, ó, que eu circulei de vermelho, com um gene B, e esses daqui com o gene A. Digamos que os cromossomos aí que forem vermelhos, ele herdou da mãe, e o que for verde, herdou do pai. Então, aqui, digamos que herdou da mãe, e aqui herdou do pai. Tá bom? Olha só, quando esses cromossomos eles forem se organizar na metáfase da meiose 1, a gente tem duas possibilidades de arrumação, de emparelhamento dos cromossomos homólogos direcionados para o polo. A gente já viu isso mais ou menos na ala de meiose. Tá? Então, olha só. A possibilidade 1. Lembre que vermelho são os cromossomos da mãe e azul são os cromossomos do pai. E lembrem, azul não, verde. E lembrem que os cromossomos homólogos na meiose 1, eles vão junto para a metáfase porque eles se separam na anáfase. Tá? Então, olha, a gente tem a possibilidade dos cromossomos da mãe estarem virados para um polo, todos para o polo. E os dois, a gente está trabalhando aqui com 2 tipos de cromossomo, né? Então, os da mãe virado para um polo,
né? E os da mãe tá carregando aqui, ó, os alelos dominantes, A maiúsculo, B maiúsculo. E os do pai virado para o outro polo. Né? Lembra, olha aqui, ó, os do pai é que tá carregando os alelos recessivos, né? Mas a gente pode também ter a combinação. Um da mãe e um do pai virado para um polo. E do outro lado, um do pai e um da mãe. Então, existem essas duas possibilidades. Tá? Então, se isso aqui acontecer, ó, quando separar os homólogos, uma célula vai receber todos os alelos dominantes e outra célula vai receber todos os alelos recessivos. Tá? Mas se tiver a combinação aqui, ó, um da mãe e um do pai para um lado e um do pai e um da mãe para o outro lado, uma célula vai receber o A dominante e o B recessivo e a outra vai receber o A recessivo e o B dominante. Ou seja, nessa possibilidade aqui, uma célula recebe tudo dominante e a outra tudo recessivo. E nesse caso aqui, uma célula recebe um dominante, o outro recessivo, e a outra vai receber em recessivo e dominante ao contrário. Depois que ocorrer a meiose 2, olha o que a gente vai ter, gente. Olha o que a gente tem aqui. Na possibilidade 1, a gente vai ter gametas A maiúsculo, B maiúsculo, dominante, dominante, e gametas recessivo, recessivo. E da possibilidade 2, a gente vai ter dominante, recessivo, recessivo, dominante. A gente tem 4 tipos de gametas possíveis de serem formados. Tá? E qual é a possibilidade que acontece? Qual é o tipo de arranjo de cromossomos homólogos que acontece aqui na metáfase da meiose 1? Ambas. Quando a gente está fazendo meiose, seres humanos, organismos que se reproduzem sexuadamente, algumas células vai se arrumar numa possibilidade, outras vão se arrumar em outra possibilidade. Todo tipo de possibilidade é possível. E olha que a gente está falando aqui só de 2. Só de 2. Se tiver 2 tipos de cromossomo, se tiver mais de 2, a gente tem várias possibilidades possíveis. Tá? E todas podem acontecer, todas acontecem, porque quando a gente faz, quando eu estou falando, a gente é seres vivos, né, que se reproduzem sexuadamente. Quando a gente faz reprodução sexuada, quando a gente produz gametas, ou melhor dizendo, são vários precursores de gametas, células precursoras, que se dividem. E aí, especialmente os machos, né, então, várias possibilidades. Todas as possibilidades são possíveis e todas acontecem normalmente em igual proporção ou dá mais ou menos em igual quantidade. Tá? Cada uma das possibilidades. Então antes disso, antes do próximo, então, todas as possibilidades aí, gente, é possível. Nesse caso aqui que a gente está considerando, a gente tem 4 tipos de gameta possível, cada um 25%. Então, numa totalidade de espermatozoides, vamos dizer assim, produzidos por um macho, 25% teria o arranjo, os 2 dominantes, 25% teria o arranjo, os 2 recessivos, 25% teria o arranjo, um dominante e o outro recessivo, e 25% ao contrário, primeiro recessivo, A recessivo e B dominante. Tá bom? Todas essas possibilidades aí acontecem quando da formação de gametas. E em igual proporção. Tá? Unindo
as duas leis de Mendel para determinar os tipos gaméticos, a gente pode fazer isso, tá? Unir as duas leis usando o diagrama de linha bifurcada, tá? Porque o que ele está dizendo na segunda lei de Mendel é que cada alelo se distribui independentemente de um gene e do outro. Os alelos se distribuem de forma independente, tá? Então, já que eu estou trabalhando com 2 genes localizados em cromossomos diferentes, em tipos de cromossomos diferentes, e eu quero saber, e o indivíduo é heterozigoto para os 2, e eu quero saber quais tipos gaméticos são possíveis. Você pode usar aqui, ó, o diagrama de linha bifurcada, unindo as duas leis de Mendel. A segregação de você segrega o primeiro gene e depois você segrega o segundo gene dentro do primeiro gene. Como é isso, já que não entendi nada? Vou mostrar aqui, ó. Esse indivíduo aqui é heterozigoto, né? Para os 2 genes, né? Olha aí, ó. Para o gene A, ele tem um A maiúsculo, A minúsculo. E para o gene B, ele tem o B maiúsculo e o B minúsculo. Pela primeira lei de Mendel, esses alelos se segregam na formação dos gametas. E pela primeira lei de Mendel, esses daqui também se segregam na formação dos gametas. E pela segunda lei de Mendel, essa segregação dos 2 é independente. Não é isso? Então, olha só aqui o que acontece. Olha só o que acontece. Vamos fazer o diagrama da linha bifurcada. Primeiro, vamos separar os alelos do primeiro gene, o gene A. Metade dos gametas seriam esperados ter o A maiúsculo e metade o A minúsculo, não é isso? Aí, ó, para cada gameta, né, com A maiúsculo, metade, né, da totalidade da totalidade dos gametas que receberão o A maiúsculo, metade terá B maiúsculo e metade B minúsculo. E para a totalidade, vou botar aqui um apontador, para a totalidade dos gametas que tiverem o A minúsculo, metade terá o B maiúsculo e metade o B minúsculo. É isso. Pronto. Segregação dos alelos no mesmo gene e segregação independente. Então, olha só aqui, ó. Eu vou ter a opção A maiúsculo, B maiúsculo. 1/4 dos gametas serão A maiúsculo, B maiúsculo. 1/4 será A maiúsculo, B minúsculo. Eu venho aqui, ó, no diagrama. 1/4 será A minúsculo, B maiúsculo. E 1/4 será A minúsculo, B minúsculo, né? 25% de cada tipo. Então, se eu tenho 100 gametas, 100 espermatozoides, obviamente que normalmente os machos produzem mais que isso, mas a cada 100, 25 será dominante-dominante, 25 dominante-recessivo, 25 recessivo-dominante e 25 recessivo-recessivo. Isso, é isso. Vamos fazer agora o diagrama da linha bifurcada para determinar os tipos gaméticos nesses 2 tipos aí de genótipos. Né? Lembra que genótipo é a composição alélica de um organismo. Eu tenho aqui, ó, gene A, vou botar a canetinha. Gene A, gene B, gene C. Tá? Ó, segregação dos fatores. No gene A, metade dos gametas receberão A maiúsculo, metade receberão A minúsculo, tá? Para o gene A. Para o gene B,
Segregação dos fatores. Primeira lei de Mendel. Metade receberá B e metade, B maiúsculo, metade receberá B minúsculo. A mesma coisa vai acontecer para o gene C. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Primeiro, a gente vai separar aqui quem? A gente vai separar, ó. Metade dos gametas terá A maiúsculo, metade terá A minúsculo. Metade terá o A dominante, metade terá o A recessivo. Para cada A dominante, metade desses gametas vai ter o B dominante e metade vai ter o B recessivo. Para cada, né, para a totalidade dos gametas A recessivo, metade terá B maiúsculo e metade B minúsculo. E o C, vamos fazer isso para o C também. Ó, como ele é heterozigoto, então aqui, ó, cada B, metade terá C maiúsculo. C maiúsculo, metade C minúsculo. Aí, ó. C maiúsculo, C minúsculo. E aí vai, ó. C maiúsculo, C minúsculo. C maiúsculo, C minúsculo. Pronto. Olha aqui que eu vou ter, ó. A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. Aqui, quais são as possibilidades? A maiúsculo, B maiúsculo, C minúsculo. Aqui, olha. A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo. Aqui, tudo isso é diferente. A maiúsculo, B minúsculo, C minúsculo. E por aí vai, gente. A gente vai... Eu não vou fazer todos não, que senão vai ficar muito longa aqui a aula. A gente vai fazendo, a gente vai determinando. É só seguindo aqui as setinhas. E aí você consegue determinar todos os tipos gaméticos. Olha nesse aqui. Olha, eu vou terminar aqui. Termina aqui. Não, aqui é minúsculo agora. A, B, C maiúsculo. A, aqui, ó. B, C. A, B maiúsculo, C maiúsculo. A, B, C. Observe todos os tipos gaméticos que a gente formou aí. Nesse caso aqui vai ser um pouco diferente, porque esse indivíduo aqui é homozigoto. Não é isso? Então, vamos separar aqui, ó. A maiúsculo, A minúsculo, tá? Aí, eu vou ter aqui, ó, só B minúsculo. E aí, aqui, ó, eu tenho C maiúsculo. É que C, meu C. Ai, meu Deus do céu. Escrevendo C assim, ó. Aqui, ó. C maiúsculo, C minúsculo. Aí, aqui, ó. C maiúsculo, C minúsculo. Agora, vamos seguir as setinhas. Eu vou botar como setinha, né? Fica mais fácil a gente observar. Vamos botar essa aqui. Seguir a setinha. Seguir a setinha. Ó. Bota aqui vermelho agora. A, B, A maiúsculo, B minúsculo, C. Ó. A. Tá dando uma contada aqui. Ó. B. C maiúsculo. Ai, tá dando uma contada aqui. Ai, Jesus. Aqui, ó. Ó. A, B minúsculo, C minúsculo. Vou tentar escrever aqui, que ficou bagunçado assim. Vamos lá. Aqui, ó. Canetinha, ó. A, B, C. Ai, continua. A caneta tá com problema. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, A minúsculo, B minúsculo e C maiúsculo. Aí a gente tem aqui, ó. A minúsculo, B minúsculo, C. Perceba aqui, ó. Aqui, ó. B minúsculo e C minúsculo. Perceba uma coisa. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos gaméticos. Mas aqui, porque eu tenho um homozigoto, eu só tenho 1, 2, 3, 4 tipos gaméticos. Certo? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. O cálculo do número de tipos gaméticos, a gente usa essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n. Onde n é o número de locos que estão em heterozigose, ou seja, que são heterozigotos.
Se eu só tenho, ó, eu tenho aqui, ó, homozigoto, o valor de N é 0, né? Então, 2 elevado a 0 é 1. Só, homozigoto só forma um tipo gamético, né? Aí, se eu tenho aqui heterozigoto, 2 é o N, só 1, estou tratando só de um locus, né? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1, dois tipos gaméticos, né? O heterozigoto forma dois tipos gaméticos. Agora, se eu tô olhando aqui, ó, dois genes, nesse caso aqui eu tenho quantos heterozigotos? Né? O B é homozigoto. 2 elevado a 1, 2 também. E aí, ó, aqui, 2 heterozigotos, né? Tanto para o gene A, 2 heterozigotos, 2 elevado a 2 é 4. E por aí vai. Então, para você saber quantos tipos gaméticos aquele indivíduo vai formar, considerando aqueles genes que eu estou olhando, você que eu estou estudando, você olha quantos locos ele tem em heterozigose em relação àqueles genes e pega o 2 e eleva esse número, você vai saber quantos tipos gaméticos aquele genótipo ele vai formar, tá? Pronto. Então, ó, vamos a um exemplo, a outro exemplo, né? Um exemplo aqui prático. Revendo isso aqui, que na verdade que a gente já viu, né? Nesse esquema aqui, observe. É o mesmo que eu mostrei inicialmente, né? Equimendel cruzou amarelas, lisas com verde rugosa. Duplo dominante e duplo recessivo. Tá? A geração P é pura. Né? Os indivíduos têm os mesmos, são homozigotos. Então, nesse caso aqui, ele está usando Y e R. Y de yellow, né? Ele está usando a sigla a primeira letra do dominante. Tá? Eu prefiro usar a primeira letra do recessivo. Aprendi assim, aí esqueci. Então, assim, YY é amarelo, RR é Y maiúsculo, amarelo, R minúsculo liso, né? Que ele já tá usando R de... Aqui, ó. Y homozigoto, Y minúsculo é verde e o R minúsculo é rugoso. Como é que esse indivíduo produz gametas? Todos os gametas terão alelo para amarelo. Eu vou pegar aqui apontador. Terão alelo para amarelo e liso. E esse indivíduo aqui, todos os gametas serão para verde e rugoso. Cruzando a geração F1 será 100% amarelo e rugoso. Porque heterozigoto para amarelo, heterozigoto para cor vai dar amarelo e heterozigoto para textura vai dar liso. É isso? Considerando que esses genes, cor da semente e rugoso e textura da semente estão em cromossomos diferentes, a segregação será independente. Então, a gente vai determinar os tipos gaméticos agora fazendo a linha bifurcada. Pronto. Amarelo. Tipos gaméticos desses indivíduos heterozigotos aí da geração F1. Amarelo, vamos separar amarelo de verde. Aqui em cima amarelo, embaixo verde. Agora, dentro de cada amarelo, a gente vai separar... Dentro de cada alelo para cor, a gente vai separar os alelos para textura. Pronto. Ó, para cada amarelo... Não, para cada amarelo não. Pela totalidade dos gametas amarelos, metade terão gameta para liso e metade terão gameta para rugoso. Da totalidade de gametas com alelo para verde, metade terá o alelo para liso e metade terá o alelo para rugoso. Quais são os tipos gaméticos? Amarelo, liso, amarelo, rugoso.
verde, desculpa, mudou a letra, me confundo. Verde, liso, verde, rugoso. Agora, bora fazer o quadrado de Punnett? Bora, porque agora ficar fazendo aquelas linhazinhas vai ficar complicado, né, minha gente? Então, ó, vamos botar aqui, ficou com a animação. Ó, olha aqui a geração F2, o quadrado de Punnett, gente, olha. Nas colunas, os grãos de pólen, ó, a gente vai pegar isso aqui, ó. Ops, tá sem canetinha. A gente vai pegar isso aqui, ó, botar nas colunas e vai pegar também e botar nas linhas. Então, aqui eu tô botando colunas, cada coluna um tipo gamético de grão de pólen, cada linha um tipo gamético de óvulos. E aí é só combinar, ó. Combinei, é só fazer aqui, ó, as possibilidades de combinação de gametas. A gente vai ter 16 possibilidades de combinação de gameta, né? Se a gente tem 4 possibilidades de grão de pólen, 4 possibilidades de tipos gaméticos de óvulos, a gente, 4 vezes 4, 16. 16 possibilidades de combinação. Dessas 16 combinações, 9, tá? Olha aqui, ó. Eu não vou fazer as combinações uma por uma, que a gente vai gastar um tempo gigante aqui. Mas eu vou circular aqui, ó. Ai, ficou amarelo também. Misericórdia. Aqui, ó, ó. Ó, ó. Amarelo e liso. Tem mais um aqui, ó. Amarelo e liso. 9. Pode contar aí. Não posso. Conte. 9 amarelos e lisos. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Agora. Ó. Quantos verde e rugoso são? Verde e rugoso. Quantos? Agora vamos fazer as combinações dominante e recessivo. Quantos liso e rugoso? 1, 2, 3. E quantos verde e liso? Quantos? Verde e liso. Vou botar outra coisinha aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3. Proporção fenotípica: 9 para 3 para 3 para 1. Dos 16, 9, das 16 possibilidades, 9 serão amarelo. Das 16 possibilidades, 3, desculpa, vamos voltar aqui, viu? Das 16 possibilidades, 9 serão duplo dominante. Amarelo e liso. Das 16 possibilidades, 3 serão recessivo dominante. Verde, liso. 3 serão dominante e recessivo. Contrário, ó. Amarelo, rugoso. E um apenas será recessivo, verde, rugoso. Proporção 9 para 3 para 3 para 1. Tá bom? O cruzamento de híbrido. De híbrido. O híbrido que a gente está falando aqui, minha gente, é heterozigoto. A gente costuma falar isso em genética de híbrido. Híbrido como sinônimo de heterozigoto. De híbrido é o quê? Heterozigoto para 2 genes. Monohíbrido, heterozigoto para 1 gene. Tá? O cruzamento de híbrido, o cruzamento de 2 heterozigotos, considerando 2 genes, é a combinação de 2 cruzamentos monohíbridos. Ou seja, olhar o cruzamento
observando duas características ao mesmo tempo é a combinação de duas características separadamente. Vamos ver aqui, ó, o cruzamento. Se eu cruzando, observando aqui só cor, tá? Heterozigoto com heterozigoto. Eu cruzando duas sementes heterozigotas para a cor. Eu vou obter o quê? 3 amarelas para cada uma verde, tá? E se a gente observar agora separadamente textura, eu vou botar o quê? Também 3 para 1. 3 lisas para cada uma verde. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Para cada amarela, né? Eu vou ter aqui, ó, 3 lisas e uma rugosa. Né? E para cada vez, 3 lisas e uma rugosa. Oi. 3 vezes 3 dá quanto? 9 lisas amarelas. 3 vezes 1, 3 lisas rugosas. 1 vezes 3, 3 verde lisa. 1 vezes 1, 1 verde rugosa. Olha aqui. 3, 9 para 3, para 3, para 1. O cruzamento de híbrido, ou seja, a gente olhando duas características ao mesmo tempo, é o mesmo que 2 cruzamentos monohíbridos combinados. Tá? É isso aí. E por que você multiplicou, gente? Por que você multiplicou, Jaque? Porque para cada semente amarela, eu tenho uma possibilidade, né? Eu tenho uma chance de ter 3 lisas e uma rugosa, tá? Então, eu tenho que multiplicar. Não? E por que eu multiplico? Mais uma vez, não entendi por que eu multiplico. Vocês vão entender isso, sabe como? Na próxima videoaula, que a gente vai falar sobre probabilidade, tá bom? Então, ó, nós terminamos aqui os aspectos conceituais relacionados à segregação independente e agora assista a videoaula sobre probabilidade, tá bom? Até mais!